Então vamos lá, gente, vamos começar a conversar aí sobre ansiedade. Ansiedade que a gente acha, né, que é algo que a gente tá vivendo isso agora, né, pela correria do nosso dia, pelas nossas tribulações do dia a dia. Mas, como eu sempre falo para quem me acompanha aí, eu falo que eu tenho a Bíblia muito como um livro de ensinamentos. Então, a ansiedade é algo que a gente não vive ela desde agora. Isso é desde muito tempo, muito tempo. As pessoas já são ansiosas por natureza, é do nosso ser humano, né? A gente ser pessoas ansiosas em função do nosso cérebro, da forma como a gente conduz os nossos pensamentos, as nossas expectativas, os nossos desejos. Então, a ansiedade ela é algo, gente, que é antigo, é muito antigo, não é de agora, tá? E aí, eu lembrei da passagem na Bíblia, para quem tá chegando agora, eu tenho muito a Bíblia como um livro de sabedoria e que ensina muita coisa, gente, que se a gente estivesse seguindo aqui, ó, a gente talvez não estivesse vivendo tantas dificuldades igual nós estamos vivendo hoje. Mas lá, se vocês quiserem anotar aí, para que depois vocês possam ler, em Filipenses 4, eu vou ler para vocês do 6 até o 9, tá? Deixa só eu ler para vocês entenderem. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, não são em algumas, não, são em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, as súplicas e a ação de graças, que seriam os louvores, os agradecimentos, as nossas gratidões. E aí a paz de Deus, que excede a toda a inteligência, que é maior, é muito maior do que toda a nossa inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu vou ler até aí, até o 7. Então, lá, há muito tempo, a Bíblia foi escrita há quanto tempo isso, né? Alguém foi lá e falou assim, gente, não tenha ansiedade, aquiete o seu coração. Quando você tiver alguma dificuldade, alguma ansiedade, você apresenta as suas dificuldades para Deus e descansa nele, que ele vai fazer tudo aquilo que ele precisa fazer, tá? Então, isso aí é primordial para que vocês possam entender a necessidade da gente começar a ter um controle. Nós, enquanto seres humanos, nós temos um cérebro que ele tem uma parte, que é a nossa parte que pensa, que raciocina, que nos indica aquilo que é certo, aquilo que não é. E temos uma outra parte dentro do cérebro que faz com que a gente haja com as nossas emoções, que a gente haja com os nossos impulsos. Então, tudo isso vai influenciar para que eu seja uma pessoa ansiosa ou não. Que interessante, né? Porque pensa bem, você percebe que enquanto seres humanos, se a gente não tiver o controle do nosso cérebro, da nossa cabeça, do nosso pensamento, nós vamos nos deixar ser influenciados por medo, por angústias, por tribulações. Alguma coisa vai fazer com que o nosso emocional se desequilibre, que ele não fique bom a ponto de fazer com que, por exemplo, uma angústia tome conta da gente. Então, a gente está sendo orientado aí a não vivermos ansiosos, mas a gente ainda insiste em viver com ela e fazer com que ela domine a nossa vida. A ansiedade, ela vira uma síndrome do pânico, por exemplo. É quando quanto mais você alimenta a sua ansiedade, o seu medo, as suas preocupações, que é uma visão de futuro, que é algo que ainda vai acontecer. A ansiedade está ligada ao futuro. Eu não fico ansiosa com alguma coisa que já passou.
Eu fico ansiosa com alguma coisa que ainda está por vir, que está para acontecer. Então, a gente acaba fazendo com que essas preocupações, elas aumentem mais ainda as nossas angústias. Se a gente for pegar a palavra mesmo, ansiedade, gente, ela significa, como se a gente tivesse dividido entre a nossa razão e a nossa mente. E aí, o que vai acontecer? Quando você fica nesse impasse entre a razão e a nossa mente e os nossos pensamentos, vai chegar uma hora que a conta não vai bater. Porque ou eu foco no meu presente, ou eu foco no meu agora, nas coisas que eu estou vivendo, ou eu foco naquilo que ainda vai acontecer, que eu ainda nem sei. E a gente acaba se precipitando, a gente acaba vivendo algo emocionalmente em expectativa de algo que a gente nem sabe como que vai acontecer. Aí o que acontece? Pensa bem que confusão que fica dentro da gente. A cabeça fica pensando em algumas coisas, os pensamentos estão pensando em outras coisas. A minha mente é como se ela estivesse me puxando para várias direções, pensando assim: nossa, eu tô com esse projeto. Será que vai dar certo? Será que eu arrisco? Será que é esse o caminho? Será que eu consigo? A mente nossa vai levando a gente a tantas direções que a gente não para poder refletir aquilo que eu preciso fazer agora. Porque o meu amanhã, ele vai depender do meu agora. Ele não vai depender dos meus pensamentos se vai dar certo ou não. Porque muitas vezes, pensa bem, eu começo alguma coisa, eu tenho um projeto na minha cabeça, no meu coração, que eu só vou saber se ele está indo certo à medida que eu vou passando por ele. À medida que eu vou vencendo o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, se precisar voltar um atrás, eu vou voltar. Estratégia, não tem problema você trocar ela, você mudar. Você não pode perder simplesmente a sua visão de futuro, onde você quer chegar. Então, na cabeça de uma pessoa ansiosa, não fecha as contas. A cabeça precisa estar focada no presente. Porque se eu ficar olhando e pensando se vai dar certo, se é por aí, se não é, só focando nas coisas lá na frente, as contas não vão bater, as soluções não vão aparecer, o sentido daquilo ali não vai surgir e aí a mente não vai trabalhar a seu favor. A pessoa fica intranquila, ela não dorme, ela fica sempre, vocês já devem ter visto pessoas assim, ela tá sempre com o mesmo assunto, ela só sabe pensar naquilo, ela não sabe falar de outra coisa. E aí o que vai acontecer? Os relacionamentos dela vão ser afetados, a comunicação com as pessoas não vai ser legal, porque pensa bem, você chega perto de uma pessoa que só sabe falar daquilo que ainda nem aconteceu. A pessoa fica irritada, ela não compreende as coisas direito, ela não se conforma e não se consola, nada para ela presta, ela só sabe ter uma visão pessimista das coisas. Essa é a pessoa ansiosa. Eu sei que nós temos alguns medos, que a gente tem algumas inseguranças, mas essas inseguranças e esses medos não podem tirar a gente daquilo que é o aqui e agora. Eu preciso aprender a viver o meu aqui e agora. Tem pessoas hoje que estão ansiosas, por exemplo, porque não chegaram em determinada idade e às vezes ainda nem arrumou um namorado, não tem uma pessoa ainda na sua vida e ela está sofrendo porque ela quer ter filhos. Ao invés de focar no que ela é hoje, em qual é a situação que ela está vivendo hoje, qual é a realidade dela hoje e saber trabalhar o aqui e agora dela com as suas emoções de hoje, com os seus sentimentos e pensamentos de hoje. A ansiedade, ela vai afetar a vida das pessoas. A ansiedade vai afetar o seu relacionamento profissional,
o seu relacionamento no namoro, no casamento, com os amigos, o seu desempenho de emprego. Ela vai trazer para você aflições, ela vai trazer para você perturbação do seu espírito, sabe? Quando o espírito da gente, assim, a nossa alma está inquieta, é isso que ela faz com a gente, por causa justamente das incertezas em relação a qualquer contexto de perigo. Quando a gente está passando por uma situação em que você vê que pode ser algo que ainda não está sob o seu controle, o que é que a gente costuma fazer enquanto ser humano? A gente simplesmente pede para precipitar as coisas na nossa cabeça. Eu não sei se a palavra certa seria essa, de pedir para precipitar, mas a gente precipita muitas coisas. Você acaba esquecendo que você tem que focar no aqui e agora e fica angustiada, perturbada com algo que você nem sabe como é que vai ser. E a gente, por um lado, gente, nós não temos que saber de tudo, não. Nós precisamos simplesmente de ter coragem para viver. A gente tem que ter coragem para arriscar, a gente tem que ter coragem para poder começar alguma coisa, para querer viver uma história diferente. Isso sim a gente tem que ter coragem, mas ficar focado naquilo que a gente nem sabe, não dá. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: a ansiedade, ela é um sentimento do futuro, daquilo que ainda vai acontecer. Você fica ansioso por alguma coisa que ainda nem aconteceu. Remorso, por um outro lado, já é um sentimento do passado. Quando a pessoa tem remorso por não ter feito alguma coisa, por não ter tentado um caminho novo na vida dela, aí o remorso já está ligado ao passado. A ansiedade já está ligada ao futuro, assim como o medo também. Eu não tenho medo daquilo que eu já vivi, eu tenho medo daquilo que eu ainda vou viver. Quais são os sintomas da ansiedade? O que é que a ansiedade traz pra gente? Primeiro, preocupações exageradas. Você fica preocupado com qualquer coisa. E às vezes você foca muito em alguma coisa, em determinada coisa que está acontecendo com você, você foca naquilo e aí você começa a ter uma preocupação exagerada naquilo. Você começa a ficar tenso, o seu corpo começa a se enrijecer, porque o corpo fala, o corpo responde às nossas emoções e sentimentos. E a gente começa a ter medo de que as coisas não vão dar certo, medo de que aquilo não é para você, simplesmente medo, que faz com que você paralise e não ande mais para frente. Outros sintomas que eu disse é o medo exagerado das coisas. Tem gente que tem medo de tudo. Hoje que nós estamos vivendo aí na pandemia, o que tem de gente com medo, vivendo o medo, a insegurança desse vírus, é um número muito grande. Eu acho que a gente tem que ter medo, sim, a gente tem que ter certas preocupações, mas não deixar com que o medo seja maior do que a nossa coragem, ok? Vamos começar a fazer esse exercício, eu vou ensinar isso para vocês daqui a pouco, tá? A pessoa ansiosa, ela tem uma sensação contínua que tudo vai ser um desastre, que tudo que ela vai fazer vai dar errado, que tudo que ela começa não termina, porque no meio do caminho vai acontecer alguma coisa que não vai fazer com que fique bom, com que a coisa não dê certo, com que não seja produtivo quanto deveria. Então, a gente sempre traz, o ansioso traz essa sensação contínua de que vai dar errado. Ele nunca tem um pensamento positivo de que as coisas podem dar certo. Um outro sintoma aí, né, da ansiedade é a falta de controle de pensamentos. Gente, como eu expliquei para vocês mais cedo, olha aqui, quem já fez o código da superação comigo já sabe muito bem disso.
O nosso cérebro, a gente acaba fazendo isso com ele, com que ele seja treinado para nos enganar. O nosso cérebro, uma parte dele trabalha a nosso favor, mas tem uma parte dele que trabalha contra a gente. Então, o que é que vai acontecer quando a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos? Essa parte que quer nos derrubar, ela vai estar agindo, ela vai estar trabalhando, não a nosso favor, mas contra nós. E aí ele vai fazer com que a gente tenha vários pensamentos, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, pensamentos de desânimo, pensamentos de crítica a gente mesmo, de crítica ao outro, de pensamento de que a gente não vai dar conta, de que a gente não vai saber fazer as coisas. Então, o ansioso simplesmente ele perde o controle dos seus pensamentos. Totalmente ele perde o controle. Eu não sei se vocês já viveram isso ou já passaram a situação de ver alguém ansioso demais, essa falta de controle nele de pensamentos. Ele pensa em várias coisas, mas sempre negativas. O ansioso tem um pavor de determinadas situações que ele fala, eu não vou fazer isso, eu não vou passar por isso, eu já tive uma experiência lá atrás, que eu já sei como é que vai funcionar. Só que a gente esquece de colocar a nossa parte racional para trabalhar e nos ensinar que nós temos, como é que fala? Já passamos por várias situações que nem sempre elas vão se repetir. E elas só vão se repetir se eu permitir. Vou pegar um exemplo para vocês. Fui em algum determinado... Isso aqui é uma invenção, mas para que vocês possam entender. Eu fui a um determinado lugar e alguém nesse lugar me tratou mal. Me tratou com desprezo, como se eu fosse aí um Zé Ninguém. E aí eu voltei para casa arrasada, acabada, destruída, achando que eu não tenho valor nenhum, que ninguém me gosta de mim, ninguém quer estar perto de mim, tá? E aí eu tenho duas opções. Ou eu nunca mais volto naquele lugar para encontrar com aquela pessoa, ou eu também posso voltar àquele lugar firme, determinada e decidida que ninguém, não só aquela pessoa, mas mais ninguém vai fazer com que eu passe por aquela situação, por aquele constrangimento, porque eu passei a conhecer o meu valor. Eu sei quem eu sou, eu sei quem eu preciso, de quem eu preciso, eu sei de quais as situações que eu preciso viver na minha vida, e se caso ela se repetir de novo, com aquela pessoa ou qualquer outra, eu vou me posicionar e vou retrucar, no sentido de falar, não, você já fez comigo isso uma vez, a segunda não precisa não. Se você quiser ser minha amiga, ótimo, mas se não quiser, não precisa, não tem problema. Vocês entenderam a diferença de posicionamento? A pessoa que quando ela vai em algum lugar, ela é maltratada, volta para casa se sentindo a pior, nem é a última bolacha do pacote, né? Mas é a pior bolacha do pacote. O que ela vai fazer? Ela vai começar a não ir em vários lugares, com medo, já com a ansiedade de que aquilo possa acontecer de novo. Por isso que todas as feridas que acontecem na nossa vida, nós precisamos curá-las. Nós precisamos voltar para casa e falar, recebi hoje uma feridinha aqui, mas eu vou cuidar dela e vou me posicionar em cima disso. Eu não vou mais deixar com que façam isso comigo. E o que é que nós fazemos, né, na maioria das vezes? A gente volta para casa, guarda aquela ferida e aí a gente não vai mais em determinados lugares. A gente passa a se esconder para não ter que viver de novo aquele momento.
com medo de viver novamente aquela situação, você fica ansiosa, você fica com vários pensamentos de que aquilo vai acontecer de novo, e aí você vai cada vez mais se trancando, se recolhendo, ficando mais quieta e não deixando você viver novas experiências com um novo posicionamento. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ficar atentos com as armadilhas da ansiedade. Porque eu falo que são armadilhas mesmo. A ansiedade está aí para falar com a gente que a gente não é capaz. Para falar com a gente que você não vai dar conta. Que é preferível você alimentar o seu medo, a sua angústia, porque você não vai vencer aquele estresse que você teve, pós-traumático, ou aquela situação que você viveu algum dia, que tá aí no seu inconsciente, que às vezes você nem sabe, tá? Então, nós vamos ter que prestar atenção nessas atitudes que eu falo que roubam a nossa energia, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, daquilo que nós somos feitos para brilhar. A ansiedade vai roubar de você pensamentos, atitudes, para que você não brilhe, para que você se ofusque, para que você se recolha, para que você não viva novas experiências. A nossa mente, ela divaga demais, ela anda, né? É a mesma coisa que eu falar com você agora, feche seus olhos. Imagine que você está num lugar lindo e maravilhoso. Você vai fechar os seus olhos e você vai divagar numa imagem que às vezes é diferente da minha. Então a nossa mente, ela anda muito, ela divaga, ela consegue imaginar tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Então hoje, gente, o que eu venho pedir a vocês é para que vocês possam cuidar dos pensamentos de vocês. Muitas vezes nós acreditamos e alimentamos pensamentos negativos que fazem com que a gente não acredite na gente mesmo. Cuide dos seus pensamentos. Como é, Andréia, que você pode me ensinar, por exemplo, a controlar a minha ansiedade? A primeira coisa que eu vou falar com você é comece a controlar os seus pensamentos. Porque eu aqui, sentadinha aqui na minha casa, por exemplo, eu posso dar comidinha para os meus pensamentos negativos ou eu posso dar comidinha para os meus pensamentos positivos. Isso é que vai fazer a diferença. Tem gente que fala assim, Andréia, por que tem gente que é positiva e tem gente que é negativa? Eu falo assim, porque depende de qual alimento que ela dá para cada um. Se você alimentar o seu pensamento negativo, você vai só enxergar negatividade na sua frente. Da mesma forma, se você alimentar os seus pensamentos positivos, você vai correr atrás, você vai criar novas saídas, novas possibilidades, você vai fazer com que as coisas sejam muito mais favoráveis para você. Essa é a primeira coisa. Gente, se vocês quiserem, anotem isso, porque é muito importante. Eu falo que cada conhecimento que vocês vão adquirindo aqui é um passo a mais que vocês estão dando aí na história de vida de vocês, né? Então, nós vamos ver algumas armadilhas. Essa é a primeira atitude que você tem que fazer para começar a não alimentar a sua ansiedade. Comece a controlar os seus pensamentos para que eles sejam voltados para coisas positivas. Muitas vezes eu já me peguei pensando algo negativo e eu mesmo falei, opa, Andréia, volta aqui, ó. Você foi criada, né? Seu pai, seu criador te fez para que você tenha sucesso. Ele não te fez para que você alimente em você. Eu não conheço isso em nenhuma parte de livro, de Bíblia, de nada, onde ele fala assim, eu te criei para você ser uma pessoa ansiosa, eu te criei para você ser uma pessoa negativa, eu te criei para você não dar certo, tá? Então a primeira coisa é começar a abastecer
os seus pensamentos positivos e os negativos você manda embora, joga fora, tá? Como eu falei com você que existem armadilhas da ansiedade, eu vou enumerar algumas dessas armadilhas para que vocês possam, às vezes, se identificar com alguma e começar a cortar isso da sua vida, tá? Isso é muito importante vocês saberem que vocês vão ter que tudo é exercício, gente, tudo é prática. Como é que eu vou deixar de ser ansiosa? É de um dia para o outro? Não, é uma caminhada, né? Um nadador, ele treina, um jogador de vôlei treina. Eu, na minha profissão, quanto eu mais atendo, melhor eu fico. No seu trabalho, quanto mais você executa aquela atividade, mais profissional você fica naquilo. Então, nós vamos ver aqui algumas armadilhas que a gente cai nela, né? De pensamentos que nos levam à ansiedade. O primeiro, número 1, eu coloquei o nome dele aí de catastrofizar. É quando a gente tem certeza que tudo vai ser uma catástrofe. Vocês já conviveram com pessoas assim? Deus nos livre e nos guarde, né? A pessoa, você conversa com ela já fala que vai dar errado, ela não consegue visualizar as coisas boas, ela só sabe enxergar coisa ruim, que vai acontecer, que nada vai dar certo. E a catástrofe na vida dela é tão grande, que se ela fizer uma coisa aqui, ela já vê o resultado lá na frente final, como assim, a maior de todas as catástrofes. Vou dar um exemplo. Se eu fizer isso aqui errado hoje no meu serviço, eu vou ser demitido. Ela já está antecipando uma situação que ela nem sabe se vai acontecer. E aí, o que ela faz? Ela passa a se cobrar demais, ela não pode errar, porque ela não pode ser demitida, ela não pode sair do serviço, porque senão seria uma catástrofe na vida dela. Entenderam a gravidade do que as pessoas fazem? É um pensamento de uma coisa que ela tem que fazer aqui agora, que ela acha que tem que dar certo de qualquer forma. Gente, e na nossa vida, tem dias que nós vamos fazer, nós estamos andando aí no nosso planejamento de vida, mas tem dia que não vai sair conforme aquilo que nós pensamos, não. E aí, aquele dia vai me derrubar? Ou aquele dia vai fazer com que eu possa pensar uma outra estratégia? Ou vai fazer com que eu veja de uma outra forma, me mostrando que às vezes não é esse o caminho? E é levantar, ir embora para casa, esfriar a cabeça, voltar no outro dia e fazer um novo recomeço. Começar de novo. Se eu fizer um erro aqui agora, eu não sair conforme eu pensei, eu planejei, não significa que é uma catástrofe, que minha vida vai dar toda errada em função daquele dia, não. Muito pelo contrário, significa que eu preciso recomeçar. Significa que eu preciso repensar, que eu preciso ver um novo planejamento, ou não deu certo hoje, mas amanhã vai dar, com a cabeça mais fria, mais fresca, eu fui para casa, descansei e recomecei. Então, gente, para de fazer com que uma simples coisinha seja algo desse tamanho, que vai virar uma catástrofe, que sua vida vai ser toda errada, tá? Essa é a primeira. A segunda armadilha, deixa eu beber uma aguinha. A segunda armadilha, gente, nossa, a gente tem a péssima mania de ler os pensamentos dos outros. Que coisa horrorosa. A gente acha que a gente é a mãe de nada, que a gente vai adivinhar o que é que o outro está pensando, o que é que o outro vai achar. Tem pessoas que vivem uma ansiedade profunda porque vivem esse medo do que é que o outro vai achar de mim. Por isso, muitas pessoas não começam um novo empreendimento. Por isso, muitas pessoas continuam naquele seu trabalho ali, ganhando aquele salário que é garantido, sem ter a coragem de dar algo mais, de arriscar algo mais.
E se eu arriscar um negócio novo e der errado, o que a minha família vai falar de mim? Uai, vai falar que deu errado. E daí? E se deu errado? Tudo tem que dar tão certo assim? Será que quando deu errado não é uma amostra pra gente de que a gente às vezes tá mexendo com a coisa que não era a nossa missão de vida? O nosso propósito de vida? Tem gente que hoje tem trabalhos aí que precisa ser divulgado na internet, que hoje a gente tem a internet aí, que é uma arma super poderosa, tanto para o mal, mas também quanto para o bem, porque não tem coragem de mostrar os seus produtos, o seu trabalho, não tem coragem de ir para um vídeo falar, né, sobre aquilo que faz. E aí ela fica vivendo uma ansiedade do que é que os outros vão pensar dela. Você sabe o que é que importa? A quem importa pensar de você? Só o seu Criador. Ele é que tem que saber de você. Porque é ele que vai te orientar se você está indo para o lugar certo, se você está indo para o lugar errado. Os outros julgar não vão acrescentar em nada a nossa vida. Por isso que eu falo que à medida que a gente vai andando e que a gente vai buscando desenvolvimento pessoal e profissional, cada vez mais o nosso ciclo de amizade vai fechar. Isso é normal. Sabe por quê? Porque à medida que você vai crescendo pessoalmente, profissionalmente, algumas pessoas vão te criticar, talvez por uma inveja, por uma falta de coragem de fazer as coisas, e aí você, madura que está, porque está buscando um desenvolvimento pessoal, você simplesmente vai falar, essa pessoa já não serve mais para estar ao meu lado. Sem brigas, sem discussões, sem nada. É quando a gente vai passando a peneira da vida para ver quem é que está com a gente ou não. Pessoas que estão com você vão te incentivar. Vão falar com você, faça, comece, tente. Se deu errado, feche. Começa de novo, de outra forma. Eu sempre cito muito aí, né, o Abraham Lincoln, que 6 vezes, eu cito ele muito porque eu acho ele incrível, 6 vezes tentando ser o presidente dos Estados Unidos. 6 vezes. Eu talvez tivesse desistido na segunda, né? Talvez pessoas aqui teriam desistido na primeira. Mas o que ele fez? Em cada vez que ele perdia, vocês acham que ele continuava com o mesmo planejamento? Com a mesma estratégia? Claro que não. Ele foi se aperfeiçoando. Então, gente, essa peneira da vida, ela vai ser passada na nossa vida que busca desenvolvimento pessoal. Mas não fique agarrado em querer estar preocupado com o que o outro vai achar de você. O importante é o que você sabe sobre você. O importante é o que o seu Criador sabe sobre você. O que os outros vão falar para nos rebaixar, para denegrir a nossa imagem, já não nos interessa mais. Simples assim. Não é algo mais que vai nos ofender, fazer com que a gente volte para casa, abaixe a cabeça e que a gente se sinta a pior pessoa do mundo, tá? Prestem muita atenção nisso. Então, é uma armadilha para que você seja ansiosa, ficar preocupado com o que as pessoas vão achar de você. Número 3, vamos lá para a terceira armadilha aí da ansiedade. Predizer o futuro. Quantas pessoas fazem isso sem perceber na sua vida? Pessoas que falam assim, eu tô participando de um projeto lá na minha comunidade, mas eu não vou dar nenhuma ideia não. Porque eu sou muito jovem, eles têm mais experiência do que eu. Você está predizendo o futuro. Você já está dizendo para o futuro que você é jovem demais e que o seu conhecimento não agrega. Ou se não, tem pessoas que falam, eu não vou fazer isso não, eu já sou velha demais. Eu já não tenho idade para isso. Já não tenho... Eles não vão nem ouvir o que eu tô falando, que eu já tô mais para lá do que para cá. É muita gente que fala isso, gente.
Então, vamos parar com isso. A gente tem que saber que nós somos importantes hoje. Se você tem um conhecimento, compartilhe ele hoje. Se você tem um ensinamento, uma experiência, compartilhe. Às vezes a gente acha que não, mas a pessoa não vai te ouvir ali na hora, mas às vezes pode ser uma sementinha que você está jogando na vida dela. Que um dia ela vai falar assim, gente, que engraçado, o André falou isso comigo um dia. Agora está fazendo sentido na minha vida. Uma árvore para dar sombra, primeiro ela precisa ser plantada. Eu vou ter que ir lá, gastar minha energia de fazer o buraquinho, de plantar a semente, de ir lá jogar a aguinha, esperar ela crescer, ela ficar grande, bonita e vistosa para depois me dar uma sombra. Então parem de querer predizer o futuro. Vocês são importantes hoje. Como eu sempre falo, a gente não sabe o dia de amanhã e não cabe a nós sabermos. O que nós precisamos é viver o dia de hoje. Então para de se sentir como uma pessoa que não serve para nada. Porque você ou é jovem demais, ou você se acha velho demais, e aí você não faz aquilo que precisa ser feito. Você não planta a sementinha para um dia ela poder dar frutos. Tá bom? A quarta armadilha, gente, é o hipergeneralizar. A gente tem a mania de generalizar tudo. E agora, nesse momento, eu quero que dê aqui, se eu tivesse aquela luz vermelha, eu juro que eu ia colocar para piscar aqui, pem, 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 de alerta. Alerta. Todas as vezes que você for hipergeneralizar, ligue o sinal de alerta. O que seria isso? É quando a gente usa as palavras sempre, nunca, ninguém. É sempre assim. Nada dá certo pra mim. Essas coisas acontecem comigo. A gente generaliza as coisas. Homem é tudo a mesma coisa. Mulher é tudo igual. Homem não presta. Você deseja ter uma pessoa na sua vida, mas aí você, né, no meu caso, suponhamos que se eu não fosse casada, quando eu era solteira, eu desejava ter uma pessoa na minha vida e ao mesmo tempo eu proclamar, homem nenhum presta. Uai, então pra que eu quero um homem se eles não prestam? Não faz sentido. Então, gente, começa a prestar atenção nas palavras, nos pensamentos e agora nas palavras. Se você falar que nada dá certo para você, por que é que você está arriscando começar alguma coisa? Pare agora. Não comece. Se você acha que nada dá certo para você, não faça nada. Continue como está. Porque quem está generalizando e contando para o universo que nada dá certo para você é você mesmo. E aí você vai alimentando esse pensamento negativo, alimentando o pensamento negativo, e aí você começa uma luta dentro de você. Porque eu acho que nada pra mim dá certo, mas eu tento fazer alguma coisa. Olha que contraditório. Se eu começo a fazer alguma coisa, um mínimo de pensamento que eu tenho que ter é de falar assim, vai dar certo. Vai dar certo, eu não sei como. No meio do caminho aí eu vou enxergar, né, o que é que eu tenho que fazer. É igual eu sempre falo, nós vamos viajar, vamos pra praia, sair de madrugada, né? Eu não conheço o caminho todo, eu ligo o farol, eu vejo aquilo que tá na minha frente. E à medida que eu vou andando, é que eu vou vendo para que lado que eu tenho que seguir, se tem um buraco, se eu vou ter que desviar, se tem um acidente, se eu tenho que parar. E a nossa ansiedade é justamente essa, é querer o tudo ou nada, que é a quinta armadilha. A gente sempre tem um pensamento de é tudo ou nada, ou é 8 ou é 80, ou esse negócio dá certo, esse namoro dá certo para casar, ou eu nem começo a namorar. Que isso, gente? Namoro é para se conhecer, trabalho é para se viver ele.
para você ver se você é feliz naquele lugar fazendo aquilo. E se não for, tá tudo certo. O que você tem que fazer é falar assim, não era isso. Vamos pedir demissão aqui, vamos começar uma nova história? Mas aí a gente acaba ficando agarrado, né? Agarrado naquilo que às vezes não nos faz bem. Mas pela insegurança de viver o novo, a gente continua vivendo uma vida mediana. Uma vida que não passa desse nível aqui para cima. Gente, eu quero que vocês entendam a importância de vocês viverem o aqui e agora. Começar a viver os seus desejos, os seus pensamentos, aquilo que você busca. Começa a perceber em você quais são os pensamentos que predominam em você. São pensamentos de ansiedade de um futuro que não existe ainda? Ou é um pensamento do aqui e agora, viver um dia de cada vez? Se você estiver com pensamentos negativos, pode começar a parar, a pausar aí esses pensamentos negativos e voltar a repensar em possibilidades. Isso é a chamada inteligência emocional. Muita gente fala assim, o que é inteligência emocional? É você colocar o seu neocórtex para funcionar em todas as situações, ao invés de deixar com que as suas emoções, que é o seu sistema límbico e o cérebro reptiliano, ajam e sejam mais fortes. Quem aqui já fez o código da superação comigo, eu já expliquei lá. A nossa luta é como se fosse a luta do gordo e do magro. O gordo quer comer e ficar no sofá. E o magro quer fazer uma dieta, ele quer ir para academia, ele quer mudar de vida, ele quer viver outras coisas, fazer uma trilha num lugar diferente. E o gordo tá lá, deitado. Fala, não, tá cansado, melhor ver um filme. Isso são os pensamentos dentro de você, pensamentos positivos e pensamentos negativos. E eu vou perguntar para você, qual é que vai ganhar nessa história? A decisão é sua, está com você quem é que vai ganhar esses pensamentos. A ansiedade é você viver fora da realidade. Porque a realidade é aqui e agora. É eu sofrer por uma antecipação de uma coisa que eu não sei nem como é que vai acontecer. Então, quando você vive a ansiedade, você está vivendo fora da realidade. Então, vamos viver o aqui e agora? Quais são as armas que eu tenho para lutar hoje? Quais são os argumentos que eu tenho para hoje? Quais são as minhas atividades que eu tenho que fazer hoje? Ao invés de ficar pensando, esse projeto vai dar certo? Será que é assim mesmo? Sabe? Faça o hoje, o aqui, o agora. É isso que vai fazer com que vocês possam começar a mudar a vida de vocês. Vivendo o aqui e agora, transformando os pensamentos de vocês, os negativos em pensamentos positivos, em possibilidades. Tá, Andréia, mas eu tenho uma ansiedade que já está muito grande, já está bem avançada e tudo. Então, eu vou deixar aqui 2 exercícios para vocês fazerem. Sempre que vocês precisarem. Aliás, é um exercício que eu acho que a gente deve fazer todos os dias, tá? Que às vezes vocês podem achar que é bobagem, mas não é. Primeira coisa, a respiração. Vocês já prestaram atenção que todas as vezes que a gente está ansioso, a gente não fica mais ofegante, não respira mais rápido? Então, comece a trabalhar a sua respiração. Eu não sei de técnicas, eu não sou formada, em yoga, em meditação. Eu faço algumas que são conduzidas, mas isso que começou a fazer uma grande diferença na minha vida. Eu comecei a sentir a minha respiração, coisa que eu não sentia. Deixar o ar entrar, perceber o ar entrar e perceber o ar sair. Quando a gente respira, entra oxigênio. E quando sai o gás carbônico, né? Então, a gente fazer isso.
Vocês podem colocar meditações de pessoas que entendam, para que vocês possam começar a ter uma maior tranquilidade na respiração, que ela faz toda a diferença. Uma pessoa ansiosa, quando ela tá brava, então, ela fica ofegante. Então, comece a acalmar a sua respiração. E isso é um exercício. E todas as vezes que vocês perceberem que vocês estão ficando ansiosos, tire um tempo, vai no banheiro se estiver no trabalho e fique lá, nem que seja 2 minutinhos só respirando. Quando você respira, primeiro que você vai tirar a sua atenção daquele problema e vai dar atenção à sua respiração, tá? Então, você já vai deixar o problema ali de lado e você vai começar a se acalmar para que você possa, aí calmamente, a gente faz com que o nosso neocórtex comece a funcionar e a gente comece a pensar. Todas as vezes que houve discussões, que houve alguma briga, que você ouviu alguma coisa e já deu uma patada logo de cara, que você reagiu de forma ruim, que não foi legal, você pode ter certeza que quem estava comandando você não era o seu neocórtex, era o seu sistema límbico ou o cérebro reptiliano, que age no impulso ou na emoção. E o que é a inteligência emocional? É a gente fazer com que o nosso cérebro raciocine, fazer com que ele raciocine e não deixar ele de lado e agir de forma impulsiva ou emocional, tá bom? Então, um exercício excelente é a respiração. Uma outra coisa que é um exercício também que vocês podem fazer, eu trabalho isso muito com os meus pacientes, com os meus coaches, falando sobre isso. Antecipe a visualização de cada situação que está te deixando ansioso. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu vou dar uma palestra para muitas pessoas, eu ainda não tenho essa experiência e aí eu fico ansiosa. Será que vai dar certo? Será que eu vou me enrolar com as palavras? Os slides vão funcionar, né? Então, o que você vai fazer? Você vai antecipar. Isso aqui o pessoal que já fez código já aprendeu. Você vai antecipar a sua visualização daquele acontecimento. O que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e você vai imaginar você dando a palestra, você entrando no palco, você ministrando todo o conteúdo, explicando para as pessoas, mostrando os slides, passando a mensagem que você tem que passar, sendo aplaudido no final, aplaudida de pé, que você deixou um conteúdo maravilhoso para todo mundo, você saiu de lá, você recebeu os parabéns, e aí de lá você vai para sua casa, ou às vezes você vai ao restaurante, visualize tudo isso. Você chegando no restaurante e, por exemplo, que você saiu depois da palestra, e na hora que você tá comendo, você fala assim, nossa, que maravilha, deu tudo certo. Que maravilha, foi ótimo, foi excelente, eu falei bem, todo mundo entendeu direitinho, foi muito produtivo. Por que fazer isso, André? Isso não é coisa de doido, não? Não, isso não é coisa de doido, tá? Vou explicar para vocês. O nosso cérebro, essa parte do cérebro reptiliano e do sistema límbico, eles não sabem o que é realidade. Eles não sabem. Tanto é que quando eu sempre cito esse exemplo para vocês estão lá vendo um filme de terror, de repente aparece uma cena que se assusta. Você sabe que é filme, mas você assusta. Por quê? É o cérebro reptiliano que está agindo ali. E ele, como ele não sabe o que é real ou o que não é, ele vai assustar. Então, quando você visualiza aquela situação que está te deixando ansiosa, ansioso, você visualiza como tudo dando cérebro, o seu cérebro está registrando que tudo está dando certo. Que aquela palestra já foi um sucesso. Já brilhou aí para todo mundo. Entenderam? Então, 2 exercícios que vocês vão começar a fazer. A trabalhar a respiração, tá? A conhecer a sua respiração
e a outra começar a antecipar, visualizar situações que você que tá te deixando ansioso, tá? Que tá deixando você vai imaginar tudo dando certo, porque o seu cérebro vai registrar como que tudo deu certo. Entenderam? Eu já sofri demais de ansiedade, eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Vou falar com você que a ansiedade não existe em mim? Mega mentira, maior mentirão do mundo. Só que quando eu vejo que ela tá chegando, eu vou e troco os meus pensamentos. Eu começo a fazer esse treinamento. Nosso cérebro, gente, ele é treinável. Treinável, tá? Da mesma forma que você treina o seu pensamento para pensar em coisas ruins, você treina o seu pensamento para pensar coisas positivas. E através do nosso pensamento, nós vamos mudando as nossas atitudes. Se eu alimento uma pessoa negativa, a minha atitude vai ser só de fracasso. Se eu alimento coisas positivas, eu vou alimentar só coisas de sucesso. Eu vou viver e experimentar coisas de sucesso. Entenderam? Então, na minha vida, eu faço muito isso. Tudo isso que eu tô falando aqui com vocês. Porque a ansiedade é viver algo que a gente ainda não viveu. É algo que a gente nem sabe o que é que vai acontecer. Então, para que eu estou antecipando? Eu estou antecipando, inclusive, o meu sofrimento. Né? Inclusive o meu sofrimento. Porque eu passo a ficar angustiada para ver se a coisa vai dar certo ou não vai. Eu passo a ficar neurada com aquilo. Eu só passo a conversar sobre aquilo. Eu só passo a falar sobre aquilo. E aí eu vivo aquilo, tensa. O corpo se contrai. Né? Porque eu tô toda rígida. Meu pensamento tá focado naquela rigidez que vai dar errado. Então, o corpo nosso vai começar. E hoje eu trato muitas pessoas que têm dores musculares, dores na coluna, por causa de ansiedade. Porque ficou muitos anos assim, muitos anos rígido, alimentando pensamentos negativos na sua vida. Entenderam? Então, agora é com vocês. Quem quer falar alguma coisa? Nada? Ficou super mega... Tô te ouvindo? Ah, tá. Oi, mas eu sou bem assim, eu sou muito ansiosa, mas demais da conta. Sim. Eu, assim, o que eu vou viver amanhã, eu já faço a preparação hoje, eu penso, ai meu Deus, se der errado, se der errado ali, atrapalha tudo. Aham. Então, É o seguinte, antes tem que entender o seguinte. Fazer uma preparação, fazer um planejamento é algo fundamental para que a nossa vida dê certo, tá? Porque uma pessoa sem planejamento, ela não... É como se ela falasse para o mundo assim, qualquer lugar serve para eu ir. Posso ir para qualquer lugar, não tem planejamento. Se eu me programar para comprar um Fusca, um Corsa ou um Range Rover, pra mim tanto faz. Se alguém me der, beleza, melhor ainda. Menos sacrifício, menos esforço. Tá? Então a gente tem que saber sim onde é que a gente quer chegar. E para isso a gente tem que fazer planejamento sim. Só que o planejamento ele precisa ser... a gente tem que saber que ele pode ser mudado. Você entendeu? Ele pode, por exemplo, eu faço meu planejamento do que eu tenho que fazer amanhã, eu faço à noite. Tá? Mas eu só faço para que eu tenha lembrança do que é que eu preciso fazer, para que eu dê atenção àquilo que é prioridade para eu fazer, para que eu não gaste tempo com bobagens, com coisas que não vão me levar a nada. Fiz o meu planejamento, fechei o meu caderninho, a minha agenda e fui dormir. No outro dia eu acordo, olho para ele e falo por onde eu vou começar. Entendeu? Sem ter que sofrer essa ansiedade. Qual é o motivo dessa ansiedade na sua vida? Eu faço essa programação todinha. Sim, tá. Tudo meu é tudo programado. Ah. Porém, eu fico naquela ansiedade assim, vamos supor, e se dá alguma coisa errada? É o se. Entendeu? Aham. Eu fico desinquieta. Tá. Você tem noção
Sim. E aí Entendeu? é aquela dificuldade de não viver o aqui e agora, tá? O aqui e agora é sujar vasilhas. O aqui e agora é fazer o almoço, né? Depois que a gente almoçar, a gente arruma. E, Ana, isso é um trabalho que você vai começar a fazer com você. A vida é aqui e agora. É igual nós falamos semana passada. E então o momento é hoje, é agora. Não adianta eu estar aqui com vocês falando sobre ansiedade ou qualquer outro tema que seja, pensando nos meus atendimentos que eu tive hoje ou nos atendimentos que eu vou ter amanhã. Você entendeu? Aquilo que você vai fazer, você vai ter que se entregar de corpo e alma. Aquilo que você vai se dedicar a fazer, que seja de verdade, naquele momento, com aquela situação. Se der errado, vamos pensar no plano B? Vamos pensar no plano C? A nossa agenda aqui mesmo, por exemplo, o Júlio, na hora que vai fazer a agenda dele, ele faz porque o código ensina muito isso, tá? O Anderson não fez ele ainda. Você se programar para o outro dia, no final do dia, você confere se você fez tudo, se deu tudo certo. Tem coisas, às vezes vai ter algum item lá que não era tão prioridade e que não deu tempo de você fazer, você joga ele para outro dia. Se não deu para fazer hoje... Hã? Isso aí eu faço isso. Pois é, mas aí o pensamento que tem que mudar. Passar, beleza, mas esse é um pensamento que tem que mudar. Tipo, não deu pra fazer hoje, tá tranquilo, amanhã eu faço. Porque hoje eu tive outras prioridades. Você entendeu? O que vai fazer você mudar é simplesmente você passar a treinar os seus pensamentos. Tá? Você vai tirar o e se. E se acabou. Não é e se. Até porque quando chegar amanhã e que realmente não deu para você fazer, já não existe mais o e se. O e se já virou passado. Então você vai ter que reformular aquela situação. Entendeu? Isso é que é o interessante. Você saber que você pode programar os seus pensamentos, que você pode mudar, que nós somos treináveis. Você consegue treinar. Ninguém nasceu, gente, não existe isso de uma pessoa nasceu, apesar de que muita gente fala, né? Fala assim, nossa senhora, fulano nasceu virar pra lua, né? Tudo pra ele dar certo. Mas vai pesquisar a vida do sujeito. Quais são os pensamentos que ele tinha? Quais são as ideias que ele tinha? A coragem que ele teve? Às vezes que ele quebrou e que ele levantou. Às vezes que deu errado e ele recomeçou. Às vezes que ele teve que pensar em todo o planejamento de novo para poder dar certo. A gente só vê as pessoas na hora que abre ali o palco do teatro, né? Na apresentação, ela já tá maquiada, ela tá com a roupa vestida e com o texto decorado. Mas a gente não sabe o que ela passou para decorar o texto. Quantas vezes que ela teve que ir lá. Quantas vezes que ela caiu no palco, treinando. A gente consegue enxergar no outro somente a beleza. Mas e o trabalho que a pessoa teve para ela poder desenvolver e estar ali? Então, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. De começar a mudar os pensamentos de vocês. Começar a fazer diferente. Porque nada vai mudar se o meu pensamento não mudar. Porque o meu pensamento muda, as minhas emoções mudam e as minhas atitudes mudam. Isso é um ciclo. Não adianta eu falar com você, para de fazer isso agora, Ana, de falar que né, que não vai, e se? Não, esquece isso, nunca mais. Vai ser de um dia para o outro? Não. Vá, na hora que o e se vier, o que a Ana vai fazer? É a hora de treinar pro teatro, é a hora do treino. O que você vai fazer? Não quero saber do e se. O e se é como se fosse os que lutam, né? Os alcoólatras anônimos que lutam. Por hoje não. Por hoje eu não quero mais. Por hoje eu não quero mais
pensar em si. Eu vou fazer a minha programação, amanhã eu vou fazer isso, se não der eu passo para outro dia e tá tudo bem. A gente tem que parar de cobrar demais da gente. A gente se cobra tanto, como se a gente tivesse que ser perfeita todos os dias. E nós não seremos perfeitos todos os dias. Não vai dar certo as coisas todos os dias. Eu não conheço uma pessoa que começou um projeto e que o projeto deslanchou sem ter uma mudança, sem ter que mudar em nada, né? Então a gente tem que se permitir a errar, a falar que não deu tempo porque eu fiz o que era prioridade e deixei as outras coisas para depois, mas ficou uma coisa para trás que não tem problema se eu fizer ela amanhã, tá tudo bem, entendeu? Então é isso. Permita-se errar, permita sujar vasilha, né? Sujou porque tem gente para comer. Sujou porque tem gente na casa, tem movimento, tem pessoas. Tem gente aí que não tem ninguém, não tem família, não tem ninguém. Faz uma comidinha só para ela. Ou às vezes vai almoçar fora. Então, gente, é isso que eu quero deixar para vocês. Comecem a experimentar cada momento. Sabe? Cada momento. Nossa, deitou na cama, fala assim, gratidão pelo dia de hoje, que eu tenho uma cama para eu deitar, tenho uma cama para eu dormir, eu tive uma comida gostosa, eu sujei vasilha, eu lavei depois, mas eu vivi. Gratidão porque eu dei mais um passo no rumo aquilo que eu desejo, que eu tô buscando aquilo que eu quero, que eu tô vivendo um tal projeto. Gislaine tá aí mexendo com o casamento, Júlio tá aí mexendo com o trabalho dele. Vocês estão tendo atividades, a gente está tendo metas, nós estamos tendo coisas para fazer. Então vamos concentrar no aqui e agora, sem querer sofrer. Não adianta nada o sofrimento vai te infartar, vai fazer você ter dores, vai fazer você se restringir muito mais. Então vamos começar a viver o aqui e agora, tá? É o viver aqui e agora. A angústia é algo que é fora da nossa realidade. E nós não podemos viver fora da nossa realidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Qual é a sua realidade hoje? Amanhã a sua realidade vai ser outra, viu? Quero avisar pra você. Por mais que você tenha a sua agenda toda pronta, montada aqui, ó, pra amanhã, amanhã pode acontecer um imprevisto e alguma coisa não ser feito. E não tem problema. Não tem problema. A vida é feita do aqui e agora, do que a gente vai fazer, pra que eu tô disponível para hoje, para acontecer hoje. Você acha que nós vamos fazer planos e os nossos planos vão sair perfeitos? Que não vai ter nenhum incidente, que ninguém da nossa família vai morrer, que ninguém vai passar por isso? Não existe isso. Não existe isso. Não. Então é aqui. Agora, eu sou essa. Eu agora vou fazer o meu almoço, eu agora vou arrumar a cozinha, eu agora vou fazer um biscoito, ou eu vou, sei lá o que for. Eu vou fazer um bolo, farinha mesmo. Pois é, entendeu? Então, viva, gente, no aqui e agora, deixa o si de lado, façam com que cada momento seja especial, sabendo que vocês foram criados para dar certo. O que é dar certo? Cada um dentro da sua realidade. Dá certo para mim é uma coisa, dá certo para você é outra. Isso não tem problema. Eu quero que você, dentro da sua realidade, busque dar certo em todos os sentidos. E antecipar não vai adiantar, assim como também viver de passado não vai funcionar. Viver de remorsos, de culpa, isso não vai resolver. Isso é aqui agora. Se tiver ferida quanto a isso, gente, vai tratar. Tem terapia, tem processo de coach, tem muitas coisas que vocês podem tratar. Só não deixem alimentar. Essa semana chegou uma pessoa para mim, para que eu começasse a atender essa pessoa. E assim, eu vi... o tanto que nós, seres humanos, eu me vi muito nela também, e acredito que talvez vocês possam ver. A gente só vai procurar uma ajuda quando a gente está no fim do poço, sem expectativa, sabe? Você já tentou remar seu barco sozinha,
Você falou que você vai conseguir sozinha, você tem um orgulho tão grande que não pede ajuda, que não faz uma terapia. Eu faço mentoria, gente. Eu dou mentoria, mas eu também faço. Porque eu preciso estar bem para que vocês possam estar bem. Não adianta só eu querer dar para vocês uma coisa que eu não tenho. Então, não deixa chegar até o fundo do poço, não. Busquem conhecimentos, busquem se conhecer. A melhor coisa que tem é o autoconhecimento. É você ter a possibilidade de se conhecer e de falar assim, nossa, quantas coisas bacanas eu tenho em mim, que eu nem estava percebendo, porque eu só tô olhando para os meus defeitos. Eu só tô olhando para as críticas que eu recebo, para os defeitos que eu tenho, para as minhas incapacidades. Mas espera aí, tem muita qualidade aqui também. Tem muita coisa boa, tá? Então, cuidem de vocês, invistam em vocês cada vez mais. Cada vez mais. Isso não é perda de tempo, não é dinheiro jogado fora, é simplesmente amor. Amor a você, a sua vida, a sua história, aquilo que você já viveu e aquilo que você vive. Então, queiram cada vez mais se conhecer. Não tenham medo. A gente se vê na quarta-feira que vem aí. Então, beijo pra vocês, boa noite, boa semana aí pra todo mundo.